Oi, boa noite, tudo bem? Como dito, nosso primeiro estudo se inicia com o período interbíblico ou intertestamentário. Hoje a gente vai estudar o que é esse período antes da gente entrar em outras questões sobre o Evangelho de Mateus. E essa palavra ela é interessante porque período interbíblico ou intertestamentário é o período que abrange do livro de Malaquias até o nascimento de Jesus. Esse período ele tem uma média de 400 anos, tá? E ele é conhecido como o período do silêncio ou a era negra, o período negro, porque foi um período em que Deus não falou, não trouxe palavra profética ao povo de Israel. Tem até um detalhe interessante, que vale a pena a gente mencionar aqui, que as Bíblias antigamente continham, entre Malaquias e Mateus, 4 páginas em branco, que simbolizavam o período em que Deus ficou em silêncio. Só que, embora Deus tenha ficado em silêncio, com palavras proféticas, o mundo estava em muito agito, estava bem barulhento. E é esse período barulhento que a gente vai estar estudando, esse período interbíblico entre os testamentos, entre esse silêncio que teve na Bíblia, para que a gente possa, ao estudar, ao ler o livro de Mateus, ter uma maior compreensão. Pois quando você sabe o que está acontecendo na história, no contexto que foi escrito, você consegue absorver melhor as verdades contidas naquele livro. Então, a primeira coisa que é importante a gente entender é que Israel foi levado cativo pela Babilônia e logo após o Império Persa conquistou a Babilônia. E no finalzinho do cativeiro, ali entre 532, a Pérsia conquista a Babilônia e os persas deixam os judeus voltarem para Israel. Isso se dá por meio de Dario, e a gente vê essas permissões em 2 Crônicas 36, de 22 a 23, em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 a 4. Esse período inclui os últimos 100 anos do Antigo Testamento e mais ou menos os primeiros 100 anos do período intertestamentário. E foi nessa época que o Ciro devolveu os artefatos do templo e os judeus retornaram a Jerusalém. Naquela época a gente vê um pouco ali também da história de Neemias. E no geral foi um período calmo para os judeus. E foi nessa época que foi também instituída as sinagogas, que a gente vai ouvir, que a gente vai ler bastante, que Jesus entrava na sinagoga, e a gente vai compreender um pouquinho do contexto da sinagoga. Que como o povo judeu estava em cativeiro, eles não tinham templo. Então, para conservar a memória e a religião do povo, eles começaram a se reunir em casas. Ou seja, a ideia até de células, e no nosso contexto, embaixadas, não é uma ideia nova. Já havia, né, por meio dos judeus. Eles se reuniam de forma menor em país estrangeiro para poder viver a sua religião. E esse modelo ele foi levado quando eles voltam do cativeiro. E é importante a gente entender que o Ciro ele deixava os judeus exercerem a sua religião. Isso é essencial para você, quando estiver lendo o livro de Mateus, compreender que o povo vinha de um cativeiro, vinha de um período em que eles estavam sendo oprimidos, depois vem uma outra dinastia, e essa dinastia permite que eles usufruem da sua religião, tá ok? Após o período persa, nós temos a soberania grega. O Filipe da Macedônia, ele iniciou uma investida em conquistar o mundo. Ele tinha o desejo de levar a cultura grega para todo mundo, porque ele entendia que a cultura grega era uma cultura elevada. Então ele queria difundir essa cultura por todo mundo. Só que ele morreu depois que ele começou a conquistar alguns países, e quem deu
Continuidade a isso foi Alexandre, seu filho, o famoso Alexandre o Grande. E ele conquista a Pérsia, né? E sendo assim também depois ele conquista Jerusalém. E é até interessante quando os gregos conquistam Jerusalém, o Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu, ele descreve com detalhe, que eu acho que é digno da gente mencionar aqui, de como foi quando Alexandre conquistou Jerusalém. O autor diz assim: quando esse ilustre conquistador, Alexandre, tomou essa última cidade, Gaza, avançou para Jerusalém, e o sumo sacerdote Jado, que bem conhecia sua cólera contra ele, vendo-se com todo o povo em tão grande perigo, recorreu a Deus, ordenou orações públicas para implorar o seu auxílio e ofereceu-lhe sacrifícios. Deus apareceu-lhe em sonhos na noite seguinte e disse-lhe que fizesse espalhar flores pela cidade, mandar abrir todas as portas e, revestido de seus hábitos pontificiais, com todos os santificadores também assim revestidos, e todos os demais vestidos de branco, ao encontro de Alexandre, sem nada temer do soberano, porque ele os protegeria. Os fenícios e os caldeus que estavam no exército de Alexandre não duvidaram que na cólera em que ele se achava contra os judeus, ele lhes permitiria saquear Jerusalém. Mas aconteceu justamente o contrário, pois o soberano apenas viu aquela grande multidão de homens vestidos de branco, os sacrificadores revestidos de seus paramentos de linho e o sumo sacerdote com seu éfode de cor azul adornado de ouro e a tiara sobre a cabeça, comum a lâmina de ouro, na qual estava escrito o nome de Deus. Aproximou-se sozinho dele, adorou aquele augusto nome e saudou o sumo sacerdote, a quem ninguém havia saudado. Então os judeus se reuniram ao redor de Alexandre e elevaram a voz para desejar-lhe toda sorte de felicidade e prosperidade. Assim, os judeus obtiveram liberdade para exercer sua religião e governo paralelo. Muito interessante, né? Como que o provérbio mesmo diz, que o presente aplaca a ira. E como Deus se moveu para instruir o sacerdote de como agradaria o coração de Alexandre. Alexandre, que foi discípulo de Aristóteles, o famoso filósofo, Alexandre, que também foi treinado em política grega, com certeza ficou emocionado a ver aquela beleza toda, fora a mão de Deus agindo em favor dos judeus. Então, assim, os judeus obtiveram um favor nessa outra dinastia, nesse outro governo. E, contudo, Alexandre morre aos 33 anos. Ele morreu acometido por uma febre. Como ele não tinha descendentes, o seu reino foi dividido pelos seus 4 principais generais. E o mais importante aqui é frisar que Ptolomeu e Saulícidas ficaram responsáveis pelas regiões próximas a Jerusalém. Ptolomeu ficou com o Egito e a Síria, que abrangia Israel, ficou com Seleucidas. E esses dois, eles guerreavam muito para ficar com aquela região ali de Israel. E por conta disso, o povo de Israel sofria muito também, pois estavam sempre diante de guerras, diante de desgastes. E houve uma época que houve vários reis, vários governos nessa época, e houve um nome que é muito importante a gente mencionar aqui, que é Antíoco. Esse Antíoco, ele foi um governador dessa época e ele fez algo muito terrível, que foi profanar o templo de Jerusalém. Ele sacrificou uma porca no templo. Vocês sabem que os porcos são animais imundos para os judeus. Ele sacrificou porcos no templo, ele colocou uma imagem de Júpiter no templo de Jerusalém. Então ele misturou as festas de Israel
com o paganismo. Isso revoltou a comunidade judaica. E aqui a gente entra num período chamado período dos Macabeus, porque houve um movimento de resistência, e esse movimento foi gerado por uma família. Começou com um sacerdote chamado Matatias. Ele se revoltou com essa postura desse imperador, e eles se levantaram em guerra, fazendo resistências contra ele. E logo após, Judas Macabeu também lutou nessa guerra, e eles conseguiram vencer, ainda em menor número, conseguiram vencer os exércitos, e eles estabeleceram novamente o governo sobre Israel. Após esse período, a gente vai ter o período romano, que é quando Pompeu entra em Jerusalém no ano de 63 a.C. E é interessante aqui mencionar que após um cerco de 3 meses, fazendo da Palestina uma das províncias romanas, na ocasião morreram aproximadamente 12 mil judeus, que foi quando da tomada da cidade, que foi facilitada pelo fato de os judeus se recusarem a guerrear no dia de sábado. Então, assim, houve até o Pompeu, ele se apropriou, né? Ele aproveitou do sábado para poder também invadir a Israel. E depois nós temos um período em que, em 37 a.C., que Herodes toma Jerusalém, mata Antígono Macabeu, que havia sido colocado no lugar de Antípater pelos partas, e apodera-se do trono. Herodes, no ano de 19 a.C., ele constrói obras enormes na Judéia, ele traz melhorias a Israel, e ele também faz uma grande reforma no templo. Até aquela reforma que Jesus fala em João, capítulo 2, versículo 20. Né? E é muito interessante que esse templo que Jesus fala que ele derrubaria, e as pessoas até falam que esse templo foi construído durante 40 anos, e Jesus disse que ele poderia derrubar. Né? Na verdade, ele estava falando do próprio corpo. Mas é interessante a gente entender que os romanos, eles também estavam na época que o livro de Mateus é escrito, que o Evangelho de Mateus é escrito. A gente vai ouvir da paz romana, que era uma forma de governar que os romanos tinham, que eles também permitiam que os judeus exercessem política e a sua religião. A paz romana, ela até tinha uma expressão que eu creio que muitos conhecem, que é pão e circo, que eles faziam as festas no Coliseu, davam alimento, davam pão e davam alegria, que era uma forma de ali segurar as guerras, as revoltas que poderiam haver no povo que estava sendo dominado. E é muito interessante a gente entender que os romanos também, eles procuravam controlar o povo com os seus costumes, com a sua forma política, e isso tudo a gente vai ver dentro do livro de Mateus. Você tendo uma amplitude de que teve o governo, que teve o Império Persa, depois o Império Grego e depois o Império Romano, que é onde a gente chega no contexto desse livro maravilhoso que a gente vai ler, e entendendo quem eram os romanos, como que eles dominavam Israel. Logo após a gente vai estudar um pouquinho sobre os grupos políticos que havia, porque embora Roma governasse Israel, ela deixava os sacerdotes tomarem decisões, deixavam as leis judaicas regerem o povo judeu. Ela era dona do território, mas por meio da paz romana havia sucessões. Até você lembra quando Jesus é provado e pergunta-se sobre a moeda,
de quem que é essa moeda? Aí Jesus fala assim, quem é o rosto que está aí? Aí fala que o rosto é de Herodes. Então, assim, dê a Deus o que é de Deus e Herodes o que é de Herodes. Então, isso tem a ver com essa paz romana, porque eles tinham um tributo que se pagavam aos romanos, mas tinha também uma moeda, que era a moeda do templo. Então Jesus ele faz esse trocadilho ali. Então muito interessante, muito produtivo tudo que a gente vai aprender. Espero que você possa mergulhar nesse ensino. A gente vai disponibilizar também algum material para você estar lendo, alguns vídeos para você se aprofundar. Depois a gente vai estar estudando sobre os partidos políticos. Deus te abençoe.